A mansão Monteiro, imponente e cercada por jardins perfeitamente aparados, erguia-se como um símbolo de poder e prestígio. A fachada branca, iluminada pelo sol da manhã, escondia mais do que apenas riquezas. Lá dentro, Antônio Monteiro, um dos homens mais poderosos do país, vivia uma vida de luxo, cercado por empregados silenciosos, jantares opulentos e reuniões de negócios intermináveis. Para o mundo, ele era o retrato do sucesso. Mas, atrás daquela fachada impecável, existia um segredo que ele guardava há mais de 2 décadas, enterrado em um passado que ele se recusava a revisitar. Sentado à mesa de seu escritório luxuoso, Antônio olhava pela janela, para o horizonte distante. Nos últimos meses, uma sensação de vazio consumia, algo que nem o dinheiro, nem o poder podiam preencher. Sua esposa, Clara, uma mulher elegante e de grande prestígio social, não conseguia lhe dar o que ele mais queria, um herdeiro. O vazio que ele tentava ignorar há anos se tornava cada vez mais insuportável. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um bairro simples e sem o brilho da mansão Monteiro, Elisa, uma mulher de 45 anos, vivia uma realidade completamente diferente. Ela estava de pé desde cedo, organizando a pequena casa onde morava com o filho, João, que agora tinha 25 anos e se preparava para sua formatura em direito. Elisa sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas seu olhar carregava a sabedoria e a dor de quem já passou por muitas batalhas. Seu amor por João era o que a mantinha firme, apesar de todas as adversidades que enfrentou ao longo dos anos. João, por outro lado, sempre sentiu a ausência de uma figura paterna. Ao longo de sua vida, fez perguntas à mãe sobre seu pai, mas Elisa sempre esquivava, com respostas vagas e sem muitos detalhes. Ele não é importante, dizia ela, tentando encerrar o assunto antes que as feridas do passado fossem abertas novamente. No entanto, João sabia que havia algo mais. O mistério em torno de sua origem sempre o incomodou, e agora, prestes a se formar, ele sentia que era o momento de buscar respostas. Numa manhã fria de outono, enquanto organizava o armário de sua mãe, João encontrou uma velha caixa empoeirada. Dentro, havia fotos antigas e documentos, mas o que chamou sua atenção foi uma carta amarelada pelo tempo, escrita com uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente. Era de sua mãe. A carta estava endereçada a Antônio Monteiro, um nome que nunca ouvirá antes. Com as mãos tremendo, João abriu a carta e começou a ler. As palavras de sua mãe revelavam um segredo que ela havia guardado por toda a sua vida. Ela falava de um amor que nascerá em meio à desigualdade, uma relação proibida entre uma empregada e seu patrão. Elisa estava grávida, e Antônio, ao saber da gravidez, havia decidido expulsá-la da mansão para evitar qualquer escândalo que pudesse manchar sua reputação. João parou de ler. Seu coração acelerou enquanto a realidade se instalava em sua mente. O nome que ele acabará de descobrir, Antônio Monteiro, não era apenas um homem qualquer. Era o milionário, o dono daquela imponente mansão que ele sempre via nos noticiários, o símbolo de poder que sua mãe jamais mencionara. Com a carta nas mãos, João confrontou Elisa. Mãe, por que você nunca me contou isso? Antônio Monteiro. Ele é o meu pai, não é? Elisa, que havia passado a vida tentando proteger João da verdade, não conseguiu mais esconder as lágrimas. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para ver a dor nos olhos de seu filho. Sim, João, ele é seu pai, respondeu com a voz embargada. João sentiu uma mistura de raiva, confusão e frustração. O homem que o havia abandonado, o homem que viverá uma vida de luxo enquanto sua mãe lutava para criá-lo sozinha, era o mesmo que ele via na TV, elogiado por sua fortuna e sucesso. A sensação de injustiça o consumiu. Como poderia alguém viver tão confortavelmente, sem nunca ter olhado para trás? Sem nunca se preocupar com o filho que ele havia rejeitado? A decisão de João foi imediata. Ele precisava de respostas. Precisava confrontar aquele homem e exigir que ele assumisse a responsabilidade pelos anos de ausência e sofrimento que ele e sua mãe haviam suportado. Elisa tentou convencê-lo a não ir. Ela sabia o quão frio e calculista Antônio poderia ser. Ele não é o tipo de homem que se importa com o passado, João. Deixa isso pra lá. Nós não precisamos dele. Mas João já estava decidido. Eu preciso saber quem ele é, mãe. Não por mim, mas por você. Você merece que ele enfrente o que fez. Para eu continuar contando essa emocionante história,
Escreva a cidade que você mora. Eu vou adorar saber aonde esse vídeo chegou. Agora que já escreveu, vou continuar. 25 anos antes, Elisa era apenas uma jovem de 16 anos quando começou a trabalhar como empregada na mansão Monteiro. A casa era uma fortaleza de luxo e poder, com corredores imponentes e jardins que se estendiam ao horizonte. Para uma menina pobre vinda de uma cidade pequena, a mansão era intimidadora, mas Elisa rapidamente se destacou entre os empregados por sua dedicação e humildade. Antônio, na época, era um jovem herdeiro, bonito, carismático e habituado a ter tudo o que queria. Sua vida girava em torno de festas, negócios e mulheres. Ele, entretanto, começou a notar Elisa. Talvez fosse a simplicidade dela, o jeito como ela sempre parecia disposta a ajudar sem pedir nada em troca. Havia algo nos olhos dela que o cativou. Uma tarde, enquanto Elisa terminava de limpar a sala de estar, Antônio a chamou. Ele estava acostumado a obter tudo o que desejava, e Elisa, inexperiente e encantada por sua atenção, foi seduzida por ele. O relacionamento secreto entre eles durou meses. Elisa, apaixonada, acreditava que poderia haver algo mais entre eles, mesmo sabendo que era improvável, dada a diferença de classes. Para Antônio, no entanto, aquilo nunca passará de uma aventura. Quando Elisa descobriu que estava grávida, seu mundo desabou. Com medo e sem saber o que fazer, ela contou a Antônio, esperando que ele a apoiasse. Mas o que se seguiu foi o pior momento da vida dela. Antônio, ao ouvir a notícia, ficou lívido. Você acha que pode arruinar minha vida? Minha reputação? Isso é impossível. Ele gritou, as palavras dele perfurando o coração de Elisa. Ele não se importava com os sentimentos dela, nem com o bebê que carregava. Para ele, aquela gravidez era uma ameaça ao seu futuro. Sem piedade, Antônio deu a Elisa uma escolha. Ela poderia aceitar uma quantia em dinheiro e ir embora, ou sairia de mãos vazias, sem jamais poder voltar. Elisa, ferida e desamparada, recusou o dinheiro. Sua dignidade não permitia aceitar aquela humilhação. Naquela noite, ela deixou a mansão Monteiro com o coração despedaçado, levando apenas suas roupas e a criança que crescia dentro dela. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Sem ninguém para ajudá-la, Elisa precisou sobreviver com trabalhos temporários, limpando casas, lavando roupas e fazendo o que fosse necessário para garantir que pudesse sustentar o bebê. Quando João nasceu, tudo mudou. Mesmo diante da pobreza e da rejeição, ele se tornou o centro de sua vida, e ela prometeu a si mesma que faria o possível para dar a ele uma vida digna. Os anos se passaram, e João cresceu. Ele era um menino inteligente, gentil, e acima de tudo, curioso. À medida que crescia, fazia perguntas sobre o pai. Elisa sempre desconversava, querendo poupá-lo da dor de saber que ele havia sido rejeitado antes mesmo de nascer. Ela trabalhava incansavelmente, fazendo sacrifícios silenciosos para que João pudesse ter uma boa educação e oportunidades que ela jamais teve. Mas mesmo assim, a sombra do passado nunca a abandonou. Agora, vendo seu filho determinado a confrontar Antônio, Elisa sentia uma mistura de medo e tristeza. Ela sabia que o encontro entre eles abriria feridas que ela passou anos tentando cicatrizar. João, por favor, não faça isso. Você não precisa dele. Nós construímos nossa vida sem ele. Tentou convencê-lo mais uma vez, mas João estava firme. Mãe, isso não é só sobre mim. Eu quero que ele te veja, que ele saiba o que fez com você. Ele te deve essa verdade, mesmo que nunca se arrependa. Elisa, com o coração pesado, sabia que não poderia mais impedir o que estava para acontecer. O passado, que ela lutou tanto para enterrar, estava prestes a ressurgir de maneira brutal, e ela temia não só pela dor que aquilo traria para si, mas pelo impacto devastador que causaria em João. A mansão Monteiro parecia ainda mais imponente do que João imaginara. As paredes de mármore, os portões altos e os jardins perfeitamente aparados exalavam poder e riqueza. Durante toda a sua vida, ele ouvirá falar sobre aquele lugar, o símbolo de uma vida que ele jamais conhecera. Agora, estava ali, prestes a encarar o homem que, em segredo, havia moldado seu destino. Ao seu lado, Elisa estava silenciosa, seu rosto tenso, como se as memórias de um passado que ela lutara tanto para esquecer estivessem voltando à tona com força total. João hesitou por um momento antes de apertar o interfone.
sua mão suada traindo a confiança que tentava demonstrar. Uma voz seca e distante respondeu: "Quem é?" João respirou fundo e respondeu com firmeza: "João, estou aqui para falar com Antônio Monteiro. Ele me conhece." Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes de o portão se abrir com um rangido pesado. Enquanto caminhavam pelo longo caminho que levava à entrada principal, o coração de João acelerava. Ele sentia a presença de Elisa ao seu lado, mas também notava tensão nos ombros dela. Cada passo parecia mais difícil, como se o peso da verdade fosse esmagá-lo antes mesmo de cruzar a porta. Quando chegaram à entrada, o mordomo os conduziu até a sala de estar. Elisa reconheceu aquele lugar imediatamente. As cortinas luxuosas, as paredes adornadas por obras de arte caras, o chão de mármore. Cada detalhe trazia à sua mente lembranças dolorosas. Ela olhou para o chão, evitando os olhos de João, enquanto esperava que Antônio aparecesse. Após alguns minutos, o silêncio foi quebrado pelo som de passos ecoando no corredor. Antônio entrou na sala com o porte altivo de sempre, a expressão de indiferença que o acompanhava em todas as suas negociações. Ao ver João e Elisa, seu olhar endureceu por um breve momento, mas logo se recompôs. Ele sabia quem eles eram, mesmo sem precisar perguntar. "João, eu presumo", disse Antônio, com uma frieza calculada. João se levantou e olhou diretamente nos olhos do pai que nunca conhecera. Era como se estivesse diante de um espelho distorcido. Eles compartilhavam traços visíveis, mas o abismo entre suas vidas era colossal. "Você sabe quem eu sou, não sabe?" João respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Antônio manteve-se calmo. Ele sempre fora um homem de controle. "Sim, sei quem você é. Mas o que você espera ganhar vindo aqui, depois de tanto tempo?" A indiferença nas palavras de Antônio fez o sangue de João ferver. "Eu não vim aqui por dinheiro, se é isso que você está insinuando", João disparou, contendo a raiva. "Eu vim aqui porque você tem algo a me dizer. Algo que você deve à minha mãe." Elisa permaneceu sentada, as mãos trêmulas sobre o colo. Ela sabia que o confronto entre pai e filho era inevitável, mas cada palavra machucava mais do que ela podia suportar. Antônio suspirou e caminhou até o bar no canto da sala, servindo-se de um copo de uísque. "O que aconteceu entre sua mãe e eu é coisa do passado. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso agora. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha reputação." A frieza de Antônio atingiu João como um soco. "Você expulsou minha mãe da sua casa. Ela estava grávida de mim, e você a jogou na rua como se ela fosse nada. Isso é proteger sua reputação?" Antônio permaneceu impassível. "Eu ofereci ajuda a ela. Ela se recusou. Não vou pedir desculpas por uma decisão que tomei há mais de 20 anos. Eu não sabia que você existia até agora. E, sinceramente, isso não muda nada." Essas palavras foram a gota d'água para João. Ele avançou alguns passos em direção a Antônio, sentindo a raiva crescer dentro de si. "Você sabia que eu estava a caminho, mas escolheu me ignorar. Escolheu viver sua vida de luxo enquanto minha mãe se matava para me criar sozinha. Você diz que não sabia que eu existia? Isso é mentira. Você sabia. E decidiu se esconder atrás do seu dinheiro." Antônio olhou para João com frieza, mas lá no fundo, havia algo que ele tentava suprimir: culpa. No entanto, ele não admitiria isso facilmente. O poder que exercia sobre os outros durante tantos anos não podia ser desfeito em uma única conversa. "Eu não tenho tempo para resolver problemas antigos. O que você quer de mim? Dinheiro? Reconhecimento? Isso não vai mudar o passado." João respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que ameaçava sair de controle. "Eu não quero nada de você. O que eu quero é que você encare o que fez. Que olhe nos olhos da minha mãe e entenda o que sua covardia custou a nós dois. Não há dinheiro no mundo que compre o que você destruiu." Elisa, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente se levantou. Seu olhar estava cansado, mas firme. "Antônio, eu não vim aqui para reabrir velhas feridas. Mas eu queria que você soubesse o que aconteceu com a vida que você descartou. E queria que você visse o homem que João se tornou, apesar de tudo que você fez.
Ele não precisa de você. Nunca precisou. Mas ele tem o direito de saber quem você é. Antônio ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras de Elisa. A verdade estava ali, diante dele, mas ele ainda não sabia como lidar com isso. O poder que ele acreditava ter não parecia mais suficiente para controlar a situação. Finalmente, ele olhou para João, mas não com a arrogância de antes. Havia uma sombra de dúvida em seus olhos. Eu não sou o monstro que você pensa. Tomei decisões difíceis, sim, mas tudo que fiz foi para manter minha vida no caminho certo. Não vou pedir desculpas por proteger o que é meu. João não respondeu. Ele sabia que não teria a resposta que esperava naquele dia. Mas ao sair da mansão, ele sentiu algo diferente. Não era alívio, mas uma certeza. Aquele não era o fim. Antônio Monteiro não poderia fugir do passado para sempre. E João estava determinado a fazê-lo enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. De volta à casa modesta que compartilhava com Elisa, João mal conseguia processar o que acabará de acontecer. Sentado à mesa da cozinha, ele olhava para a parede, as palavras de Antônio ecoando na mente como um pesadelo que se repetia sem fim. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha reputação. Essas palavras reverberavam em sua cabeça. A indiferença de seu pai sendo o golpe mais cruel que poderia ter recebido. Elisa, que tentará se manter firme durante o confronto, agora estava sentada à sua frente, o rosto abatido. As rugas em seu semblante pareciam mais profundas, marcadas pelos anos de sacrifícios silenciosos. Embora ela soubesse que esse dia chegaria, nada poderia tê-la preparado para a dor de ver João enfrentando o homem que a rejeitara. Ela respirou fundo, reunindo forças para falar. Eu sinto muito, filho. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Se eu pudesse ter evitado isso, eu teria. João levantou os olhos, seus pensamentos ainda confusos. Mãe, você não tem que se desculpar. Ele é o único culpado aqui. O tom de sua voz revelava raiva contida, mas também algo mais profundo, uma sensação esmagadora de abandono. Eu passei toda a minha vida imaginando quem era meu pai. E agora, depois de tudo, ele simplesmente não se importa. Elisa estendeu a mão e segurou a dele, o calor materno tentando alcançar o vazio que João sentia. Antônio sempre foi assim, João. O que aconteceu entre nós não foi amor, foi poder. Ele sempre se preocupou mais com o que as pessoas pensavam dele do que com o que ele causava nos outros. Eu era jovem, ingênua, e me deixei levar. João apertou a mão da mãe, tentando absorver sua força. Eu não consigo entender como alguém pode ser tão frio. Ele vive em uma mansão, cercado de luxo, enquanto você lutava todos os dias para me dar uma vida decente. O silêncio entre os dois era denso, carregado com anos de dor e sacrifícios. João voltou a mergulhar em suas memórias de infância, recordando os momentos em que perguntava sobre o pai, mas recebia respostas vagas e evasivas. Ele sempre imaginara que havia uma história trágica por trás disso, mas jamais poderia ter previsto o que agora sabia. Lembrou-se dos dias em que voltava da escola e via sua mãe exausta, os dedos machucados pelo trabalho pesado. Ela jamais se queixava, mas ele via nos olhos dela o cansaço de uma vida de lutas constantes. O sacrifício dela foi sempre a base da vida dele. E, no fundo, João sempre soubera que aquilo era por causa do homem que agora ele odiava. Antônio Monteiro, seu pai biológico, mas nunca seu pai de verdade. Eu queria poder te proteger disso, João, Elisa repetiu, sua voz carregada de culpa. Você não merecia saber essa verdade de uma maneira tão dolorosa. Eu tinha que saber, mãe. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que enfrentar isso, disse João, com um tom mais suave, tentando tranquilizá-la. Mas a raiva ainda queimava dentro dele. Ele vive como se nada tivesse acontecido. Como se nós não tivéssemos importância alguma. Elisa respirou fundo e olhou para o filho com olhos marejados. Você tem que entender, filho, para homens como Antônio, pessoas como nós não têm valor. Ele sempre viveu em um mundo onde o que importa é o poder, a aparência. E eu era apenas um obstáculo para ele. João balançou a cabeça em frustração. Ele não pode simplesmente fugir disso, mãe. Ele precisa entender o que fez. Ele precisa saber que eu existo, que você existe.
Não podemos deixar que ele continue vivendo essa mentira. Elisa se levantou, caminhando em direção à janela, de onde podia ver a rua tranquila do bairro. O som distante de crianças brincando e carros passando mal chegava aos seus ouvidos. Eu sei que você quer justiça, João. Mas às vezes, a justiça que buscamos não vem do jeito que esperamos. João a observou por um momento, percebendo a profundidade das palavras dela. Elisa tinha suportado tudo em silêncio por tantos anos. Carregar a responsabilidade de criar um filho sozinha, sem apoio, sem queixas. Ela tinha enfrentado o abandono com dignidade, mas agora, tudo parecia estar desmoronando diante dos olhos de João. Eu não sei se consigo perdoá-lo, mãe, admitiu João, sua voz pesada de tristeza. Ele destruiu nossas vidas e acha que pode simplesmente seguir em frente, sem sequer se importar. Elisa se virou para ele, seus olhos cheios de amor e dor. Você não precisa perdoá-lo, João. Não agora, e talvez nunca. Mas o que você precisa é encontrar paz. Não deixe que a raiva queime dentro de você, como queimou em mim por tantos anos. João sentiu o peso das palavras da mãe, mas a raiva dentro dele ainda o impedia de encontrar qualquer tipo de alívio. Ele sabia que sua vida havia sido moldada pela ausência de Antônio, mas agora que o havia confrontado, ele não sabia o que fazer com a dor que sentia. Tudo parecia pior, mais confuso, como se ele tivesse aberto uma ferida que nunca cicatrizaria. Nos dias seguintes, a tensão pairava sobre a pequena casa. João tentava se concentrar na sua formatura iminente, mas sua mente estava sempre voltada para Antônio. Ele revisitou inúmeras vezes a conversa que tiveram na mansão, procurando sinais de arrependimento ou mesmo de dúvida nas palavras do pai. Mas tudo o que encontrou foi frieza e indiferença. Elisa, por outro lado, tentava seguir com sua vida, apesar da dor que aquele encontro havia reavivado. Ela sabia que João estava sofrendo, e que o confronto com Antônio o afetara mais do que ele estava disposto a admitir. Ela o observava de longe, temendo que a raiva o consumisse. Uma noite, enquanto revia velhas fotos de João ainda bebê, Elisa se pegou chorando silenciosamente. Ela havia feito tudo o que podia para garantir que seu filho tivesse uma vida digna, mas agora, sentia que ele estava perdido em meio à raiva e à frustração. Ela temia que o caminho que ele escolhesse para lidar com aquela dor pudesse afastá-lo ainda mais da paz que ela tanto desejava para ele. O relógio marcava a tarde da noite quando Antônio Monteiro, sentado em seu escritório luxuoso, encarava o copo de uísque em sua mão. Aquele era seu refúgio habitual, a bebida que o ajudava a afastar os pensamentos incômodos. Mas, desta vez, nada parecia aliviar o desconforto que tomava conta de sua mente. O rosto de João, com a raiva contida e os traços que espelhavam os seus próprios, continuava a assombrá-lo. E mais ainda, os olhos de Elisa, que não demonstraram mais amor, mas uma profunda e amarga dignidade, o perseguiam. Antônio sempre fora um homem de decisões calculadas. Desde jovem, aprenderá a proteger o que era seu, a manter as aparências. Sua fortuna, seu prestígio, sua posição social, tudo isso lhe construíra com base em escolhas difíceis e muitas vezes cruéis. Abandonar Elisa havia sido uma delas. Ele justificara essa decisão como uma necessidade para proteger sua reputação e seus negócios. Agora, sentado ali, nas sombras de sua mansão, ele começava a questionar se todo aquele poder realmente valerá o preço. Enquanto isso, João, em sua casa simples com Elisa, continuava a viver sob o peso do encontro. As palavras duras de Antônio ainda ecoavam em sua mente, mas ele tentava, em vão, seguir com sua rotina. A formatura se aproximava, e ele sabia que aquele deveria ser um momento de alegria, o culminar de todos os sacrifícios de sua mãe. Mas tudo o que ele conseguia sentir era um vazio, uma raiva insaciável que não conseguia afastar. O homem que deveria ter sido uma parte vital de sua vida se mostrará alguém incapaz de sentir remorso. Até que, uma manhã, algo inesperado aconteceu. João estava na universidade, revisando os últimos detalhes para sua formatura, quando recebeu uma ligação que o deixou perplexo. Era um assistente de Antônio, pedindo um encontro. O pedido, de forma educada e formal, indicava que Antônio queria vê-lo novamente, dessa vez fora do ambiente opressor da mansão. João, confuso, mal acreditava no que ouvia. Ele quer falar comigo? Por quê? Intrigado, mas ainda com a raiva latente, João aceitou.
Algo dentro dele dizia que precisava de respostas. Não sabia o que esperar, mas estava decidido a enfrentar seu pai novamente, e dessa vez, ouviria até o fim. O café onde o encontro foi marcado era um lugar discreto, longe do luxo habitual que cercava Antônio. Quando João chegou, encontrou o pai já sentado à mesa, com o café diante de si, olhando para o vazio. Antônio parecia diferente do homem altivo que João havia visto na mansão. Havia algo mais suave em sua postura, quase humano. Quando João se aproximou, Antônio se levantou e estendeu a mão, mas João ignorou o gesto, sentando-se em silêncio. Antônio suspirou, claramente preparado para a hostilidade do filho. Obrigado por ter vindo, João. Eu sei que as coisas não começaram bem entre nós. João não disse nada, seu olhar firme pressionando Antônio a continuar. Eu pensei muito depois do que aconteceu na mansão, começou Antônio, sua voz menos firme do que de costume. E percebi que, talvez, tenha agido de forma errada, mais do que eu gostaria de admitir. Eu errei com você e com sua mãe. Aquelas palavras, mesmo sendo uma tentativa de desculpa, não soaram como João esperava. Você acha? João disparou, o sarcasmo e a raiva transbordando em sua voz. Você acha que errou? Você jogou minha mãe na rua grávida, e acha que só talvez tenha sido um erro? Antônio abaixou os olhos, sabendo que a reação de João era mais do que justa. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não estou aqui para me defender. Sei que o que fiz foi terrível. Entendo que nada que eu diga agora vai consertar isso. Eu agi com egoísmo, pensando mais no meu nome e no que as pessoas diriam, do que nas consequências das minhas ações. João observava o homem à sua frente, tentando entender se o que ouvia era sincero ou apenas mais uma tentativa de controlar a situação. Por que agora? Ele perguntou. Por que só agora você quer reconhecer que eu existo? Antônio hesitou. As palavras que estavam presas em sua garganta não eram fáceis de dizer. A verdade, João, é que, nos últimos anos, minha vida começou a perder o sentido. Eu tenho tudo o que qualquer homem poderia desejar: dinheiro, poder, respeito. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso não parece mais suficiente. Eu vejo o vazio que deixei para trás, as pessoas que feri, você e sua mãe. Eu percebo que não sou o homem que achei que era. João ouviu em silêncio, sua expressão inabalável. Embora as palavras de Antônio tocassem algo profundo dentro dele, a mágoa ainda era forte demais para permitir qualquer sinal de perdão. Você acha que um pedido de desculpas vai apagar tudo o que fez? João respondeu, sua voz baixa, mas cheia de dor. Você acha que só porque está se sentindo vazio agora, depois de viver sua vida do jeito que quis, isso vai consertar os anos que minha mãe passou sozinha, lutando para me criar? Antônio balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Não, João. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Sei que um pedido de desculpas é insuficiente. Mas eu quero, de alguma forma, tentar consertar o que resta. João recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Ele queria ouvir mais, mas a dor ainda pesava em seu coração. E o que exatamente você acha que pode consertar agora, depois de tudo? Antônio olhou para o filho, finalmente vendo, de forma clara, o impacto de suas ações. Eu não espero que você me perdoe, nem que confie em mim. Mas quero ser parte da sua vida, se você permitir. Quero conhecer você de verdade, entender quem você se tornou. E, talvez, com o tempo, tentar me redimir. Sei que o que fiz foi irreparável, mas se houver uma chance de reparar ao menos uma parte disso, eu vou me agarrar a ela. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns minutos. João estava abalado, ainda processando o que ouvia. Parte dele queria acreditar na sinceridade de Antônio, mas outra parte, a parte que carregava anos de mágoa e sofrimento, não conseguia aceitar tão facilmente. Ele se levantou, olhando diretamente para o pai. Eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar, Antônio. Mas se você quer uma chance de consertar o que destruiu, não vai ser com palavras. Vai ter que provar isso com ações. E vai ser um caminho longo. Antônio assentiu, compreendendo o que João dizia. Eu aceito isso. Só quero a chance de começar. Os dias que se seguiram ao encontro entre João e Antônio foram marcados por uma tensão emocional crescente. João estava em um dilema profundo.
Uma parte dele queria manter a raiva viva, enquanto outra sentia o peso da proposta de reconciliação. Antônio, o homem que ele odiou por tanto tempo, havia admitido seus erros, e de forma surpreendente, parecia querer mudar. Mas poderia João confiar nele? Poderia realmente existir redenção para um homem que havia ignorado sua existência por décadas? Na casa modesta de Elisa, o clima também estava pesado. Ela, que por tanto tempo suportara o fardo de criar João sozinha, agora via o filho mergulhado em uma luta interna. Elisa, no entanto, não sabia como intervir. Sentia-se desgastada pelas lembranças que aquele encontro reavivara. Durante anos, ela aprenderá a enterrar sua dor, mas agora, com Antônio de volta em suas vidas, tudo parecia desmoronar. Certa noite, enquanto preparava o jantar, Elisa notou o silêncio incomum de João. Ele estava sentado à mesa, olhando para um ponto distante, perdido em pensamentos. Era uma imagem que se repetia desde o encontro com Antônio, e isso preocupava Elisa mais do que ela gostaria de admitir. Filho, começou Elisa, enquanto mexia na panela, você está tão distante ultimamente. Desde que encontrou seu pai. O que está acontecendo com você? João levantou os olhos para a mãe, mas hesitou antes de responder. Como ele poderia explicar a confusão dentro de si? A raiva e o desejo de entender lutavam em seu peito como feras indomáveis. Eu não sei, mãe, ele respondeu, suspirando. Eu só não sei o que fazer com isso tudo. Elisa se aproximou e sentou-se ao lado dele. Ela conhecia aquela expressão de frustração e dor. Você está se sentindo culpado por querer ouvir o que ele tem a dizer, não é? Perguntou com uma suavidade que só uma mãe poderia ter. João balançou a cabeça. É como se parte de mim quisesse acreditar que ele está sendo sincero, mas outra parte de mim odeia isso. Odeia a ideia de que, de alguma forma, eu posso deixar esse homem entrar na minha vida. Depois de tudo o que ele fez com você. Elisa pegou a mão do filho, seus olhos refletindo anos de sabedoria e sofrimento. João, eu nunca quis que você carregasse essa raiva por mim. Eu suportei o que ele fez porque não tinha outra escolha. Mas você tem. O perdão não é sobre esquecer o que ele fez, é sobre você encontrar paz. João olhou para a mãe, tentando absorver suas palavras, mas o peso de tudo que vivenciara tornava difícil aceitar isso. Mas e você, mãe? Você pode perdoá-lo? Elisa baixou os olhos por um momento, a dor da memória visível em sua expressão. Eu não sei se algum dia poderei perdoá-lo completamente. O que ele fez me feriu profundamente, e essas cicatrizes não desaparecem. Mas eu encontrei uma maneira de seguir em frente, por você. Talvez seja a hora de você encontrar a sua maneira. Enquanto João tentava lidar com seus sentimentos, Antônio também se debatia com seus próprios fantasmas. Ele nunca havia sido um homem que admitia seus erros com facilidade. Para ele, a vida sempre foi uma questão de controle, controlar seu destino, suas relações, sua fortuna. Mas agora, pela primeira vez, ele se via diante de algo que não podia manipular com dinheiro ou poder. A dor que causará àqueles que deveriam ter sido sua família. Antônio começou a buscar maneiras de se aproximar de João. Enviava mensagens curtas, tentava marcar novos encontros, mas sabia que o filho estava relutante em aceitar qualquer gesto de aproximação. Para João, aceitar essas tentativas parecia uma traição a tudo que ele acreditava. Mas algo na insistência do pai começava a quebrar a barreira que ele havia erguido. Certa manhã, João finalmente concordou em encontrar Antônio novamente. Decidiu que, se fosse para resolver aquela situação, ele precisaria enfrentar o pai de uma vez por todas. Dessa vez, o encontro seria na casa de Elisa, um lugar onde ele sentia que tinha o controle, onde sua mãe poderia ver de perto o que estava acontecendo. Quando Antônio chegou, não era o homem confiante que entrará na mansão semanas antes. Sua expressão era de vulnerabilidade, algo que João jamais imaginara ver no pai. Ao entrar na pequena casa, o contraste entre o luxo em que vivia e a simplicidade daquele lar fez com que Antônio percebesse, de maneira mais clara, o abismo que havia criado entre eles. Elisa o cumprimentou com um aceno educado, mas sua postura era distante, como se protegesse o espaço que havia construído com tanto sacrifício. Antônio sentou-se à mesa, observando o ambiente ao redor. Cada detalhe da casa parecia carregado de uma história que ele ignorara, uma vida que ele abandonara.
Obrigado por me receber, começou Antônio, olhando para Elisa e depois para João. Eu sei que isso não é fácil para nenhum de vocês. Elisa permaneceu em silêncio, enquanto João se recostava na cadeira, observando cada movimento do pai, esperando para ver até onde ele estava disposto a ir. Eu não espero que vocês me aceitem de volta, ou que perdoem tudo que fiz, continuou Antônio, sua voz carregada de peso. Mas eu preciso que vocês entendam que eu estou disposto a tentar ser melhor, tentar fazer parte da vida de vocês, de algum jeito. João, com os braços cruzados, manteve seu olhar fixo no pai. Por que você acha que merece isso? Você acha que algumas palavras de desculpas vão mudar o que você fez? Antônio balançou a cabeça. Não, eu sei que não. Mas, João, eu preciso tentar. Eu perdi tanto tempo. E não posso recuperar isso. Mas eu posso tentar fazer algo com o tempo que resta. Elisa, que até então se mantivera quieta, finalmente falou. Sua voz era calma, mas carregada de uma força silenciosa. Antônio, você pode estar tentando agora, mas isso não muda o que já passou. Eu vivi uma vida inteira sem você, e eu não preciso de você agora. Antônio abaixou a cabeça, sentindo o impacto das palavras de Elisa. Ele sabia que ela tinha todo o direito de rejeitá-lo, de odiá-lo. Mas ele também sabia que não podia desistir. Não ainda. Eu entendo, Elisa, e respeito o que você está dizendo. Mas eu não quero que João tenha que carregar o peso que você carregou. Eu quero que ele tenha a chance de conhecer o pai, mesmo que seja tarde demais para mim ser o pai que ele merecia. O silêncio que se seguiu foi pesado. João olhou para a mãe, vendo a dor em seus olhos, mas também a sabedoria de alguém que já havia sobrevivido a tantos golpes. Ele sabia que a decisão estava nas mãos dele agora. Antônio estava tentando, mas seria isso suficiente? Eu não sei se estou pronto para te perdoar, Antônio, disse João, sua voz firme. Mas eu vou te dar uma chance. Não pelo que você fez no passado, mas pelo que pode fazer no futuro. Não vai ser fácil. E não vai acontecer rápido. Mas se você quer mesmo fazer parte da minha vida, vai ter que provar isso, todos os dias. Antônio assentiu, a emoção transbordando em seus olhos. Eu vou fazer isso, João. Vou fazer o possível para provar que estou disposto a ser diferente. Elisa observou a troca entre os dois, sem intervir. Embora seu coração ainda estivesse marcado pelas feridas do passado, ela sabia que João precisava dessa oportunidade para encontrar suas próprias respostas. E, talvez, para que ele pudesse finalmente encontrar a paz que ela sempre desejou para ele. O tempo passou devagar para João após a decisão de dar uma chance ao pai. Ele sabia que não seria uma jornada fácil, e sua mente oscilava entre a dúvida e a raiva, entre a esperança de um recomeço e o receio de que Antônio pudesse repetir os mesmos erros. Elisa, por sua vez, mantinha-se firme em seu silêncio. Embora permitisse que João trilhasse esse caminho com Antônio, ela própria havia decidido que sua relação com o homem que abandonara estava terminada. A distância entre a casa de Elisa e a mansão de Antônio era curta em termos de quilômetros, mas emocionalmente, parecia um abismo intransponível. João sabia que cada encontro com seu pai seria uma mistura de sentimentos conflitantes, e a cada passo que dava em direção àquele homem, o peso da responsabilidade aumentava. Seria possível construir algo a partir de uma base tão destruída? Após o encontro na casa de Elisa, João e Antônio começaram a se ver com mais frequência. Era um processo lento, cheio de momentos incômodos e diálogos que pareciam não levar a lugar algum. João ainda mantinha um escudo de desconfiança em torno de si, sempre esperando que Antônio pudesse, de alguma forma, falhar novamente. Mas, surpreendentemente, o pai demonstrava uma paciência que João não conhecia. Certa tarde, Antônio convidou João para visitá-lo em seu escritório, longe do ambiente formal da mansão. Ele queria mostrar a João o que ele fazia, como construiu o império que tanto significava para sua vida. Antônio parecia ansioso para se conectar com o filho de uma forma que não envolvesse apenas as desculpas pelo passado, mas também a apresentação de quem ele era naquele momento. Ao chegar ao escritório, João foi recebido por um ambiente luxuoso, mas austero. As paredes eram forradas de prateleiras com livros e contratos, símbolos do poder que Antônio acumulou ao longo dos anos. No entanto, havia algo diferente no pai naquele dia.
Antônio não parecia mais o homem frio e calculista que João conhecera nas primeiras visitas. Havia um toque de vulnerabilidade em seus gestos, como se ele estivesse tentando, desesperadamente, alcançar um ponto de conexão com o filho. Obrigado por ter vindo, João, disse Antônio, gesticulando para que ele se sentasse em uma poltrona diante de sua mesa. Eu queria te mostrar um pouco da minha vida, do que eu construí. Sei que pode parecer irrelevante depois de tudo, mas é importante para mim que você entenda quem eu sou agora, não só quem eu fui. João assentiu, ainda cauteloso. Ele observava o pai com atenção, tentando ver além da fachada de homem de negócios, tentando entender se havia algo mais profundo ali. Eu não vim aqui para ver seu império, Antônio. Vim aqui porque você quer me mostrar quem você é agora. Então me mostre. Antônio suspirou e passou a mão pelos cabelos, uma expressão de cansaço cruzando seu rosto. Ele abriu uma gaveta e tirou um velho álbum de fotos. Algo que, para João, parecia improvável encontrar nas mãos de um homem como seu pai. Antônio colocou sobre a mesa, abrindo com cuidado. Isso aqui é algo que eu deveria ter mostrado a você muito antes, disse ele, a voz mais baixa do que de costume. São fotos de quando eu era jovem, de quando conheci sua mãe. João olhou para o álbum com surpresa, vendo fotos de um Antônio bem mais jovem, ao lado de Elisa, ainda na mansão. Eles sorriam, parecendo despreocupados, como se fossem parte de uma vida que poderia ter sido diferente. João reconheceu os traços de sua mãe ali, jovem e cheia de vida, muito antes da dor que viria a marcar seu rosto. Eu não soube como lidar com o que aconteceu. Naquela época, tudo o que importava para mim era manter a minha imagem. Eu estava cego pelo poder, pela pressão da minha família, pela necessidade de ser perfeito aos olhos dos outros. Quando sua mãe me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. E a decisão que tomei, de expulsá-la, foi a mais covarde que poderia ter feito, admitiu Antônio, com os olhos fixos nas fotos. João sentiu um nó na garganta ao ver as imagens e ouvir as palavras do pai. Aquele álbum de fotos, com registros de um passado que ele jamais conhecera, era uma prova de que, em algum momento, Antônio tinha tido algo de bom com Elisa. Mas por que aquele homem, que parecia agora tão arrependido, fizera escolhas tão cruéis? Por que você nunca tentou voltar? Perguntou João, sua voz carregada de emoção. Por que você nunca procurou por nós? Antônio fechou os olhos por um momento antes de responder. Eu fui um covarde, João. Depois que tomei aquela decisão, segui em frente como se nada tivesse acontecido. Eu achava que, se enterrasse o passado, ele nunca voltaria para me assombrar. Mas a verdade é que, por mais que eu tenha tentado ignorar, vocês sempre estiveram na minha mente. A cada conquista, a cada vitória nos negócios, eu sabia que havia uma parte de mim que havia falhado miseravelmente. Mas eu tinha medo de voltar. Medo do que vocês pensariam de mim, do que eu teria que enfrentar. João ouviu, absorvendo cada palavra. Havia algo genuíno na confissão do pai, mas ele sabia que nada disso apagaria os anos de ausência, o abandono que moldara sua vida. Você está tentando agora. Mas como eu posso confiar que você não vai falhar de novo? Antônio olhou diretamente nos olhos de João, e dessa vez, não havia escudos ou máscaras. Eu não posso prometer que não vou falhar, mas posso prometer que vou tentar com tudo que tenho. O que me trouxe até aqui não significa mais nada para mim se eu não puder consertar o que fiz. Eu só quero uma chance, João. E sei que tenho que provar isso a você, não com palavras, mas com ações. O silêncio entre eles foi longo, mas não desconfortável. João sentia que, pela primeira vez, estava vendo o verdadeiro Antônio, um homem despido de seu orgulho, de sua necessidade de poder. E isso o deixou dividido. Parte dele queria acreditar, queria aceitar que seu pai estava realmente tentando mudar, mas outra parte ainda estava machucada, e as cicatrizes não desapareceriam tão facilmente. Eu vou te dar essa chance, Antônio, disse João, finalmente. Mas isso não significa que eu te perdoei. Ainda não. Antônio assentiu, a compreensão em seus olhos. Eu entendo. E não espero que você me perdoe agora. Só quero a oportunidade de reconquistar sua confiança. Nas semanas que se seguiram, João e Antônio começaram a reconstruir lentamente o que nunca havia existido, uma relação de pai e filho. Não havia promessas de cura imediata,
e cada interação era marcada por cautela, mas também por pequenas demonstrações de esforço. Antônio aparecia com frequência, se interessava pelos detalhes da vida de João, fazia perguntas sobre seu trabalho, sua formatura. Tentava, de alguma maneira, ser o pai que ele nunca fora. Elisa, por sua vez, assistia a essa aproximação de longe. Seu coração estava dividido. Embora nunca tivesse imaginado ver João e Antônio juntos, ela também não podia ignorar a transformação que via no filho. João parecia estar encontrando uma nova forma de lidar com a raiva, e isso a deixava aliviada. Mas, por outro lado, cada vez que via Antônio, as memórias do passado assombravam, lembrando-a da dor que ele causará. A aproximação entre João e Antônio continuava a evoluir de maneira lenta, mas constante. As conversas, antes cheias de tensão, agora fluíam com mais naturalidade, embora sempre pairasse no ar a lembrança do passado. João estava começando a ver o pai sob uma nova perspectiva, mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido para que ele pudesse realmente se abrir a qualquer possibilidade de perdão. As cicatrizes estavam lá, profundas e ainda dolorosas, mas o esforço de Antônio era palpável, e isso, aos poucos, começava a quebrar as barreiras que João erguera. Porém, por mais que Antônio estivesse tentando reparar o relacionamento com o filho, havia algo que ainda pesava em sua consciência. A verdade sobre João e Elisa ainda era desconhecida para o público. Antônio havia passado décadas mantendo sua reputação intacta, escondendo o segredo que agora, aos poucos, começava a aceitar. E, embora João não houvesse exigido que ele expusesse o passado, Antônio sabia que essa era uma parte essencial de seu processo de redenção. Ele não podia continuar vivendo na sombra de uma mentira. Se quisesse provar a João que realmente havia mudado, teria que enfrentar o mundo com a mesma verdade que agora começava a enfrentar dentro de si. Uma manhã, Antônio ligou para João e pediu para que ele viesse até a mansão. João, já acostumado às visitas frequentes, aceitou, sem suspeitar do que estava por vir. Quando chegou, Antônio o recebeu com uma expressão séria, mas serena. "Precisamos conversar", disse o pai, guiando-o até a sala onde tudo havia começado. Sentado na mesma poltrona de couro, João esperava que aquilo fosse mais uma conversa sobre a relação deles, algo mais íntimo, talvez. Mas as próximas palavras de Antônio mudariam o rumo de tudo. "Eu decidi contar a verdade sobre você e sua mãe. Para o público. Para a imprensa." João piscou, surpreso. "Você, o quê? Vai contar para todo mundo? Por quê?" Antônio respirou fundo, suas mãos entrelaçadas sobre o joelho. "Eu passei a vida toda construindo uma imagem de perfeição, de poder, e fiz isso às custas de muitas pessoas, incluindo você e sua mãe. Enquanto eu mantiver esse segredo, enquanto o mundo continuar a ver uma versão de mim que é falsa, eu nunca vou poder te provar que mudei. Eu preciso enfrentar isso, João. Não só por mim, mas por você e por ela." João ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto das palavras. Ele sempre soubera que, para Antônio, a reputação era tudo. E agora, o pai estava disposto a destruir essa imagem que ele havia preservado por tanto tempo. Não por obrigação, mas por uma necessidade genuína de consertar as coisas. "Você tem certeza disso?" perguntou João, ainda incrédulo. Isso vai arruinar tudo que você construiu." Antônio assentiu, com uma expressão de resignação. "Eu sei. E estou preparado para isso. A verdade é que, sem vocês, o que eu construí não significa nada. Eu preciso fazer isso. Preciso ser honesto com o mundo, mas principalmente comigo mesmo." João não sabia o que dizer. Por tanto tempo, ele havia odiado o pai por esconder sua existência, por viver uma vida de luxo e poder enquanto ele e Elisa lutavam para sobreviver. Agora, Antônio estava pronto para expor tudo, para destruir a própria reputação, em um gesto que parecia tanto de redenção quanto de sacrifício. "Se você acha que é o certo a fazer, então eu não vou te impedir", disse João, finalmente. "Mas, o que a mamãe vai pensar disso?" Antônio abaixou a cabeça, sabendo que Elisa seria a parte mais difícil desse plano. Ela havia passado a vida inteira tentando enterrar o passado, afastar a dor da rejeição. Expor tudo isso agora seria, de certa forma, abrir novamente feridas que ela levará anos para cicatrizar. "Eu já pensei nisso, João. E sei que ela vai odiar a ideia. Mas,
Eu preciso fazer isso. Para ela, também. Preciso mostrar ao mundo o que eu fiz, e o que ela suportou. João respirou fundo, ainda tentando processar o impacto que aquela decisão teria. Ele sabia que não seria fácil, mas algo dentro dele sentia que, pela primeira vez, Antônio estava tomando uma decisão que realmente significava uma mudança. Naquela noite, Antônio ligou para Elisa. A voz dela estava firme, como sempre, mas havia uma tensão perceptível. Antônio, o que você quer? Pensei que já tínhamos dito tudo o que precisávamos. Ele hesitou por um momento antes de falar, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Elisa, eu tomei uma decisão. Quero contar ao mundo a verdade sobre nós. Sobre João. Não posso continuar vivendo essa mentira. Do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor. Elisa não respondeu de imediato. Quando fez, sua voz era fria, cortante. Você quer o quê? Expor tudo? Depois de tantos anos. O que acha que vai conseguir com isso, Antônio? Isso não vai apagar o que você fez. Eu sei que não, Elisa. Sei que não posso consertar o passado. Mas eu quero que o mundo saiba o que aconteceu. Quero que as pessoas vejam o que você suportou, o que eu fiz com você e com João. Eu não espero que você me perdoe. Mas preciso fazer isso. Elisa respirou fundo, sentindo a raiva que há muito tempo havia aprendido a controlar começar a subir à superfície novamente. Você acha que vai me redimir expondo minha vida para o mundo? Acha que isso vai fazer você se sentir melhor? Antônio ouviu o tom ferido na voz dela e fechou os olhos por um momento. Não se trata de mim. Trata-se da verdade. Eu não posso continuar me escondendo. Não espero que isso conserte as coisas entre nós, mas espero que possa, pelo menos, ser um passo na direção certa. O silêncio voltou a dominar a ligação, e Elisa não sabia se chorava de raiva ou de frustração. Ela sempre soubera que Antônio era egoísta, mas essa decisão a pegara de surpresa. Depois de tantos anos, ele queria expor sua vida, revelar as humilhações que ela enfrentará. Você faz o que quiser, Antônio. Mas saiba que eu não preciso disso. Não preciso da sua confissão pública para seguir com a minha vida. Já superei o que você fez, e não vou deixar que essa exposição me arraste de volta ao passado. Antônio suspirou. Eu entendo, Elisa. Mas vou seguir em frente com isso. Não por mim, mas por João. Ele merece que o mundo saiba quem ele é. Elisa desligou o telefone sem mais palavras. Ela sabia que não podia impedir Antônio de fazer o que quisesse, mas isso não tornava a ideia menos dolorosa. Parte dela ainda desejava que o passado permanecesse enterrado, mas outra parte sabia que João, mais do que ela, precisava dessa verdade exposta. E, no fundo, talvez fosse esse o ato final que poderia, de alguma maneira, trazer algum tipo de justiça. Na semana seguinte, Antônio convocou uma coletiva de imprensa. O salão estava cheio de repórteres, curiosos para saber o que o poderoso empresário Monteiro tinha a revelar. Ele subiu ao pódio, a expressão séria, mas calma. Com João e Elisa assistindo de longe, ele finalmente contou a verdade. Admitiu que havia rejeitado a mulher que o amava, que havia abandonado o filho que nunca reconhecera. Admitiu que construiu sua fortuna às custas de esconder essa parte de sua vida, e que agora estava pronto para aceitar as consequências. A notícia explodiu em todos os veículos de comunicação. Antônio Monteiro, o homem de negócios inabalável, o símbolo de poder e sucesso, havia confessado sua maior falha publicamente. E, para João, aquilo significava mais do que qualquer pedido de desculpas. Não era o fim da dor, nem o início de um perdão pleno, mas era um passo em direção à verdade, que, finalmente, estava à tona. As manchetes explodiram por todo o país. Antônio Monteiro, um dos empresários mais poderosos e respeitados do Brasil, havia confessado ao mundo um segredo guardado por décadas. Jornalistas, colunistas e críticos reagiram de maneiras diversas. Alguns o viam como corajoso por expor suas falhas, outros o condenavam pela hipocrisia de ter escondido essa verdade por tanto tempo. Mas, para João e Elisa, as consequências dessa revelação foram sentidas de maneira muito mais pessoal e profunda. João sentia-se em um turbilhão emocional. Ele sabia que o gesto de Antônio tinha sido significativo,
talvez o maior passo que o pai poderia ter dado em direção à redenção. Ainda assim, as cicatrizes em seu coração não desapareceram com a confissão pública. Ao longo dos dias que se seguiram, ele refletia sobre o que aquilo realmente significava para sua própria vida. A história de abandono, que antes era só sua e de sua mãe, agora era conhecida por todos. João já não era mais uma sombra no passado de Antônio. Ele agora era reconhecido como filho, o herdeiro, alguém que sempre esteve ali, embora ignorado. Na casa de Elisa, o ambiente era diferente. Embora externamente ela tentasse manter sua dignidade intacta, por dentro, tudo aquilo reabria velhas feridas. Ver sua história espalhada pela mídia não era algo que ela desejava, e, mesmo que reconhecesse a importância daquele gesto para João, para ela a dor do passado ainda era algo que preferia deixar enterrado. Numa noite, enquanto João revisava os artigos sobre a confissão do pai, Elisa sentou-se ao lado dele, com uma expressão cansada, mas serena. "Você está bem, filho?" A pergunta era simples, mas João sabia o peso que ela carregava. Ele respirou fundo antes de responder. "Não sei se bem é a palavra certa, mãe. Sinto que, finalmente estou conseguindo alguma coisa dele, sabe? Mas ainda parece errado. Como se nada do que ele fizesse fosse suficiente." Elisa assentiu, compreendendo exatamente o que o filho sentia. "Antônio fez o que achava que precisava ser feito. Mas você não é obrigado a aceitar isso como o fim da história. O perdão, se ele vier, precisa ser algo que você realmente queira dar. Não por causa do que ele fez publicamente, mas pelo que você sente." João olhou para sua mãe, sentindo o peso da sabedoria nas palavras dela. Ele sabia que Elisa carregava uma dor ainda maior do que a sua, e que seu caminho para a paz tinha sido longo e solitário. "E quanto a você, mãe? Como está lidando com tudo isso?" Elisa sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas sincero. "Eu aprendi a viver com a dor há muito tempo. O que Antônio fez agora não muda o que vivi, mas não muda quem eu sou. A verdade está exposta, e isso é importante para você. Isso já é o suficiente para mim." João sentiu as palavras da mãe se infiltrarem em seu coração. Ela havia sido sua rocha durante toda a sua vida, e agora, mesmo com tudo o que estavam passando, ela continuava sendo sua fonte de força. Mas ele sabia que Elisa merecia mais. Merecia mais do que apenas suportar a dor. Ela merecia ver algum tipo de justiça pelo que havia sofrido. Nas semanas que se seguiram, Antônio continuou a tentar se aproximar de João, agora de maneira mais aberta e sem as barreiras impostas pelo segredo. Ele participava de pequenos momentos da vida do filho, demonstrando um interesse genuíno em conhecê-lo. João, embora ainda cauteloso, começou a perceber que o pai realmente estava tentando, e, mesmo sem se dar conta, começou a baixar a guarda. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo parque próximo à casa de Elisa, Antônio olhou para João com um olhar cheio de seriedade, mas também de vulnerabilidade. "Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar?" A pergunta parecia ter pairado no ar por semanas, mas agora estava ali, diante deles, esperando uma resposta. João parou por um momento, refletindo. A raiva que ele havia sentido por tanto tempo começava a se transformar em algo diferente. Não era aceitação completa, mas também não era mais o ódio fervoroso que o consumia. Ele olhou para o pai, vendo não apenas o homem que o abandonou, mas alguém que estava disposto a mudar, mesmo que fosse tarde demais. "Perdão é uma palavra complicada, Antônio", começou João, sem a frieza de antes. "Eu não sei se posso te dar isso agora. Eu ainda estou tentando entender tudo. Mas eu acho que estou começando a te ver de maneira diferente. Não como o homem que me abandonou, mas como alguém que, apesar de tudo, está tentando. Isso, por si só, já é mais do que eu esperava." Antônio sorriu, com um misto de alívio e tristeza. "Isso já é muito para mim, João. Só o fato de você me dar a chance de estar aqui já significa mais do que eu posso expressar." João assentiu, sentindo que, de alguma forma, estavam começando a construir algo real, mesmo que o passado ainda estivesse presente. As feridas não estavam curadas, mas havia uma ponte sendo construída, um passo de cada vez. Em um domingo à tarde, João decidiu fazer algo que nunca havia feito. Ele chamou Antônio para visitar a casa de Elisa. Até então, as interações entre pai e filho haviam sido distantes daquele espaço,
e João sentia que era hora de trazer o pai para o mundo que ele havia ignorado por tanto tempo. Quando Antônio chegou, havia um nervosismo palpável no ar. Elisa, sempre forte e digna, manteve sua postura, mas João sabia que aquilo a afetava profundamente. Mesmo assim, ela o recebeu educadamente, oferecendo-lhe café e uma conversa fria, mas respeitosa. Antônio, por sua vez, mostrou-se diferente do homem que um dia expulsara Elisa de sua mansão. Ele parecia menor, mais humilde, quase desconfortável por estar em um ambiente que representava tanto sofrimento, mas também tanto amor. Eles conversaram brevemente, evitando as profundezas do passado, mas tocando em assuntos superficiais que permitiam uma convivência civilizada. João observava a interação, sabendo que esse momento representava muito mais do que aparentava. Embora não fosse uma reconciliação completa, era o começo de algo novo. Ao fim da visita, Antônio se levantou para ir embora e, antes de sair, se dirigiu a Elisa com um tom sério, mas cheio de respeito. Eu sei que o que eu fiz nunca será apagado, Elisa, mas espero que, algum dia, você possa encontrar alguma paz em saber que eu estou tentando ser melhor. Não por mim, mas por João, e, de alguma forma, por você. Elisa, com o olhar fixo no homem que havia destruído seu passado, manteve sua dignidade. Antônio, o que você está fazendo agora é por João. Ele é o que importa. Quanto a mim, já encontrei minha paz. Mas espero que, por ele, você continue no caminho certo. Com essas palavras, Antônio saiu, deixando a casa mais leve do que quando havia entrado. Nos meses seguintes, a vida de João começou a tomar novos rumos. Ele se formou em direito, cercado de amigos e de sua mãe, que o aplaudia orgulhosa. Antônio, embora discreto, também estava presente, em uma tentativa contínua de participar da vida do filho. A relação entre eles estava longe de ser perfeita, mas havia algo novo ali, uma esperança de que, com o tempo, as feridas pudessem começar a cicatrizar. João sabia que ainda levaria tempo para entender completamente o que sentia em relação ao pai. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava pronto para seguir em frente. Não por Antônio, mas por si mesmo. Ele aprenderá, ao longo daquela jornada, que o perdão não era uma questão de apagar o passado, mas de aceitar que o futuro poderia ser diferente. E, enquanto observava Antônio se afastando, João percebeu que, mesmo sem saber exatamente onde aquilo tudo levaria, ele estava disposto a tentar. Os meses que se seguiram ao início da reaproximação entre João e Antônio foram marcados por um ritmo lento, mas constante, de tentativas de reconciliação. Não houve milagres, nem grandes gestos de perdão instantâneo. O que havia, porém, era uma disposição genuína de ambos os lados de tentar construir algo novo a partir dos escombros do passado. João havia aprendido, ao longo do processo, que o perdão não era algo que ele poderia oferecer de uma hora para outra. A cada interação com Antônio, ele sentia a presença viva das feridas deixadas pelo abandono. Mas havia também algo que ele não podia negar. Seu pai estava tentando, de um modo que ele nunca imaginara ser possível. Antônio não pedia o perdão explicitamente, mas suas ações mostravam um desejo sincero de ser uma presença na vida do filho. Elisa, por sua vez, continuava a manter uma certa distância emocional de Antônio. Ela permitia que João seguisse sua jornada com o pai, mas a própria reconciliação entre ela e o homem que a abandonara jamais foi uma possibilidade real. O passado ainda era uma sombra em sua vida, mas Elisa havia encontrado sua paz. O amor que tinha por João, a vida que construíra sem depender de ninguém, era o que a mantinha forte. Em uma manhã clara e ensolarada, algo significativo aconteceu. Era o dia do aniversário de João, e Antônio, após semanas de preparação, planejava um pequeno gesto que significaria muito para ele. Não seria um presente caro ou extravagante. Ele sabia que nada disso impressionaria o filho. Antônio decidirá, então, que o melhor presente seria algo que representasse o reconhecimento de sua ausência, a aceitação do tempo perdido e o compromisso com o futuro. Chegando à casa de Elisa, onde João havia decidido passar o dia ao lado da mãe, Antônio trouxe consigo um envelope simples. Dentro, não havia uma carta de desculpas, mas uma coleção de registros, documentos que mostravam o esforço de Antônio em reconhecer formalmente a paternidade de João, algo que ele havia negligenciado durante toda a vida do filho. A mudança não era meramente burocrática, mas simbólica. Quando entregou o envelope a João, a tensão no ar foi imediata. Elisa, sentada ao lado do filho,
observava em silêncio, com uma expressão atenta, mas sem interferir. João, ao abrir o envelope, olhou para o conteúdo sem entender completamente no início. Havia registros de cartório, documentos legais. Então, ele percebeu: Antônio estava oficialmente reconhecendo como filho, como herdeiro. Algo que ele nunca esperara, e que por muito tempo achará irrelevante, agora parecia um gesto significativo. Eu sei que isso pode não significar muito para você, disse Antônio, com a voz baixa, quase cautelosa. Mas para mim, é importante. Eu deveria ter feito isso há muitos anos. Deveria ter te reconhecido como meu filho desde o início. Esse é o mínimo que eu posso fazer agora. João permaneceu em silêncio, olhando para o envelope em suas mãos. Não era sobre o dinheiro ou o título que aquilo representava. Era sobre o que significava emocionalmente. Durante toda a sua vida, ele havia sido um fantasma para Antônio, uma existência ignorada. Agora, seu pai estava tentando, à sua maneira, corrigir aquilo, mesmo sabendo que nunca poderia consertar completamente. Obrigado, respondeu João, sem conseguir elaborar mais do que isso. Ele não sabia como processar aquele gesto completamente. Era ao mesmo tempo um peso e um alívio, uma confirmação do que sempre soubera. Ele era filho de Antônio Monteiro, por mais difícil que fosse aceitar isso. Elisa observava a cena com uma serenidade contida. Havia uma distância entre ela e Antônio que nunca poderia ser transposta, mas ela sabia que aquele momento era crucial para João. Ela sorriu, de maneira discreta, quando o filho a olhou, como se dissesse que ele tinha o direito de aceitar o que sentia, sem culpa. Nos meses que se seguiram, a relação entre João e Antônio continuou a crescer, lenta e cuidadosamente. Embora ainda houvesse momentos de tensão, de recordações amargas, havia também sinais de cura. Antônio, agora com mais humildade, começou a participar de momentos simples da vida de João, tentando compensar o tempo perdido. Juntos, eles formavam uma nova dinâmica, não um relacionamento idealizado de pai e filho, mas uma conexão possível, construída a partir da honestidade. Elisa, por outro lado, mantinha sua vida em paz. Ela sabia que o passado não podia ser apagado, mas aceitar a necessidade de João de explorar o relacionamento com Antônio. Para ela, o que importava era que o filho estava encontrando o caminho para sua própria cura emocional, independentemente do que acontecesse com o pai. E, para ela, isso já era o suficiente. Em um dia comum, enquanto João caminhava com Antônio pelo parque, os dois conversavam sobre a vida, sobre o futuro. Era uma conversa leve, sem o peso das mágoas antigas. Pela primeira vez, João percebeu que estava deixando a raiva de lado. Não porque ela havia desaparecido, mas porque ele já não sentia que precisava se agarrar a ela. Eu ainda não te perdoei, Antônio, disse João, de repente, quebrando o fluxo da conversa. Antônio assentiu, sem surpresa. Ele sabia que o perdão seria um processo longo, se é que algum dia viria. Eu sei. E não espero que você me perdoe agora. Só espero que você saiba que estou tentando ser melhor. João parou, olhando para o pai por um momento antes de continuar andando. Eu sei. E isso já é alguma coisa. Antônio sorriu, e os dois continuaram caminhando em silêncio. Não havia necessidade de mais palavras naquele momento. O tempo, afinal, era o verdadeiro juiz de tudo o que estava por vir. Anos depois, quando João olhava para trás, ele via a vida que construiu com uma sensação de paz. Sua mãe, Elisa, continuou sendo o alicerce de tudo o que ele era. Ela viveu o resto de seus dias com a dignidade e a força que sempre a definiram, sabendo que fez tudo o que podia por João. Antônio, por sua vez, seguiu tentando ser parte da vida do filho. Não houve uma grande reconciliação ou uma redenção completa, mas houve uma compreensão mútua, uma aceitação de que, mesmo com todas as falhas, ainda era possível construir algo com base no respeito. João nunca esqueceu o passado, mas ele também não deixou que isso definisse seu futuro. O perdão não veio como um ato final, mas como um processo contínuo, um caminho que ele escolheu trilhar aos poucos. E, nesse caminho, ele encontrou a força para ser mais do que as sombras de suas dores. A vida seguiu, não com finais perfeitos, mas com recomeços possíveis. E, às vezes, isso era tudo o que se podia pedir. Você já parou para pensar como o passado pode impactar seu presente? Às vezes, as feridas mais profundas vêm daqueles que mais deveriam nos proteger.
Mas, assim como João, Elisa e Antônio, todos nós carregamos a capacidade de reconstruir nossas vidas, por mais dolorosa que seja a jornada. O perdão pode não apagar o passado, mas pode nos libertar para um futuro diferente. Reflita sobre suas próprias relações. Será que existe alguém em sua vida esperando por uma segunda chance? Ou talvez você mesmo precise se permitir recomeçar. A vida nem sempre oferece finais perfeitos, mas sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, passo a passo. O tempo não apaga cicatrizes, mas pode construir novas pontes. Dê o primeiro passo. Gostou dessa história cheia de emoção, redenção e perdão? No meu canal, você encontrará mais narrativas intensas como essa, que fazem você refletir sobre a vida, as relações e as complexidades do coração humano. Se você quer mais histórias que toquem sua alma, se inscreva agora. Ative as notificações e não perca nenhum novo capítulo dessa jornada emocionante que sempre traz reviravoltas e lições sobre a vida. Inscreva-se no canal e embarque comigo em cada nova história. Não deixe de fazer parte dessa comunidade que ama narrativas profundas e emocionantes.